Inicia a tramitação de projeto que vai congelar salários de vereadores e prefeito. A partir dos últimos vencimentos, recebidos então do mês de abril. Em grande expediente, Patrick Cavalcante faz balanço dos 3 primeiros anos de legislatura. Reformas em escolas, ampliação de espaços públicos e melhorias em ruas e bairros foram alguns dos destaques do orador. Câmara de Vereadores aprova parecer favorável para impedimentos técnicos das emendas feitas ao orçamento. A ação não está constando no PPA, não está constando na lei orçamentária, ou o valor indicado na ação foi menor do que necessariamente precisa para realizar. Legislativo promove audiência sobre a reformulação do Código de Obras. Então a ideia é que essa nova legislação venha a favorecer facilitar a aprovação dos projetos sem diminuir a exigência. Boa noite. A proposta de congelamento salarial dos vereadores e de cargos do Executivo foi pauta na última plenária da semana. O projeto de lei visa fixar os subsídios até 2020. A matéria foi proposta pela mesa diretora da Casa Legislativa e assinada por todos os vereadores. Para o presidente da Câmara, o texto se adequa ao momento econômico do país e atende à vontade da população. Fizemos um acordo do colegiado de líderes, onde definimos que os subsídios para a próxima legislatura, tanto de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários, seriam congelados a partir dos últimos vencimentos, recebidos então do mês de abril. Nós tivemos esse posicionamento e essa decisão, tendo em vista que o projeto de lei foi assinado por todos os vereadores de Passo Fundo, no sentido de compreender um pouquinho as dificuldades econômicas, compreender que não haveria necessidade de repassar qualquer reajuste para a próxima legislatura nesse momento. Nós entendemos que os valores são valores justos, são valores possíveis de serem aplicados para os próximos eleitos, a partir de 2017, e a Câmara de Vereadores faz a sua parte quando entende de que num esforço coletivo nós também estamos prevenindo, ou seja, aumentos excessivos desses subsídios para os agentes políticos. Haverá sim economia nos cofres públicos, haverá sim melhor redefinição desses valores na aplicação de outras políticas públicas. A Câmara de Vereadores também tomou uma outra iniciativa que foi o não repasse da reposição, a qual nós teríamos direito, no valor de 11%. Esse valor nós abrimos mão ainda no mês de abril e também abrimos mão de qualquer reajuste que teríamos direito, que seria os 50% do valor de um deputado estadual. O nosso subsídio poderia chegar até R$ 12.600, mas nós mantivemos no valor de hoje aproximadamente R$ 10.000, por entendermos que é um valor justo que possa atender às demandas e às expectativas do trabalho legislativo. Se aprovado, além do prefeito, os secretários municipais também terão os salários congelados. Os vencimentos ficariam fixados em R$ 22.636 para o chefe do Executivo, R$ 11.318 para os secretários e R$ 10.954 para os vereadores. Conforme o líder do governo na Câmara, assim como houve aceitação por parte dos parlamentares, o Executivo também vai acolher a proposta. O salário do Executivo ele sofreu uma correção nesse ano, diferente dos salários do Legislativo que foram congelados com valores do ano passado. É uma prerrogativa da Câmara de Vereadores determinar e estabelecer os valores tanto do Legislativo como do Executivo a partir do próximo exercício. Acredito que não haverá nenhum empecilho com relação a isso, porque, como eu reafirmo, isso é uma prerrogativa do Parlamento, não do Executivo. O Parlamento é que fixa os valores salariais do Executivo e seus secretários, do prefeito, vice-prefeito e secretários do ano que vem e também do Parlamento Municipal. Então, isso não está em desacordo com a lei e me parece que não terá nenhum questionamento.
E o vereador Patrick Cavalcante foi o orador do grande expediente desta mesma plenária. Ele utilizou o seu espaço para fazer uma prestação de contas das ações desenvolvidas durante o mandato. Reformas em escolas, ampliação de espaços públicos e melhorias em ruas e bairros foram alguns dos destaques do orador. Patrick Cavalcante apresentou na tribuna diversos projetos realizados com apoio do Executivo. Nesse espaço do grande expediente, tenho trabalhado, quando tenho a oportunidade de fazer o grande expediente, respeitando os espaços dos colegas vereadores, de trazer a prestação de contas do mandato, né? E hoje eu fiz o convite a muitas lideranças comunitárias, companheiros do partido, simpatizantes ao nosso trabalho, que não têm filiação, mas que simpatizam com o nosso trabalho, para que pudessem estar aqui na Câmara de Vereadores e juntamente comigo fazer essa prestação de contas do mandato. Eu pude, nos 38 minutos, que foi os 30 minutos do grande expediente, 5 minutos de comunicação importante que tenho do partido e mais 3 minutos de vereador, fazer uma explanação, então, não tudo, mas algumas ações que o gabinete tem feito, que tenho feito pelos bairros, quanto à questão da saúde, da educação, da iluminação, do saneamento básico, da regulação fundiária de vários bairros. Então foi uma forma, através das lâminas, slides, poder trazer mais dados, mais informações, né, fazendo então uma prestação de contas do mandato. Acho que é um espaço que nós temos que usar para fazer isso para a comunidade. As pessoas acompanham através da TV Câmara as ações e os trabalhos dos vereadores e poderão um pouquinho então conhecer o trabalho de bastidores ou o trabalho de gabinete que a gente vem fazendo em prol do crescimento dos bairros, né, da cidade de Passo Fundo. O parlamentar também destacou ações realizadas ao longo do mandato no bairro São José. Como morador do local, ele ressaltou que existe uma facilidade maior para ouvir as demandas da comunidade. Eu tenho um gabinete itinerante, posso afirmar assim, com trabalho em quase todos os bairros da cidade e em alguns distritos do interior. Mas eu me criei, eu nasci e formei a minha vida política, estudantil, política comunitária e política partidária no bairro São José, onde eu tenho um vínculo maior. Então, é o natural que naquela comunidade onde eu tenho uma potencialidade maior de eleitores, de relação, que as demandas sejam acumuladas mais lá. Mas tu pode ver que eu apresentei bairro São Luís Gonzaga, Coronel Massô, César Santos, Edmundo Trem, Nenê Grefe, Leonardo Ilha, enfim. Foram diversos bairros que nós apresentamos as ações do gabinete, porque eu não sou vereador do bairro São José, eu sou vereador de Passo Fundo. Então nós temos trabalho com a Associação de Moradores do Centro, para a questão da perturbação do sossego público, da iluminação. Além das ações já desenvolvidas, Patrick também lembrou alguns projetos que estão tramitando. O democrata citou a homenagem ao empresário Marcolan. A gente tem projetos tramitando na casa, né? A gente não terminou o mandato ainda, vai até o dia 31 de dezembro de 2016 e nós já temos algumas ações, projetos, indicações, pedido de providências, né? Tramitando na casa. E um deles foi a do seu Roberto Marcolan, que é o pai do Chico Marcolan, né? Que aqui prestigiou juntamente com seu filho, que foi um dos primeiros estabelecimentos comercial do bairro São José, que ali fomentou o crescimento do bairro, apoiou e apoia até hoje o movimento comunitário, apoia a Igreja Católica, apoia, enfim, todos os segmentos do bairro. Gera em torno de 65 empregos, fomentando ainda essa questão, no momento de crise do país, a geração de emprego. Então, a forma que nós temos de fazer uma homenagem a ele, que ajudou o bairro a chegar ao ponto que está, que hoje o bairro São José é considerado como uma grande cidade, né? Fazer homenagem em nome da IMEI, que lá no bairro São José, que então saia da Branca de Neve e seja então vovô Marcolan. E agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver como foi a audiência pública que discutiu o novo Código de Obras do município. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e tô aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licuro, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar.
Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Foi apreciado o parecer da Comissão de Orçamento e Tomada de Conta sobre os impedimentos técnicos nas emendas impositivas. Todos os vereadores foram favoráveis à decisão da COTC. Ao todo, 9 emendas de 7 vereadores não foram aprovadas devido a impedimentos técnicos. Conforme a legislação, eles impossibilitam a execução parcial ou total da indicação. O vereador Alex Necker explica melhor. A mesma lei que estabelece as emendas impositivas, elas estabelecem o rito e estabelece também o necessário para elas serem válidas. E nós estamos no momento agora da questão da não possibilidade de aplicação por questões técnicas. O que seriam questões técnicas? A emenda que o vereador fez, a impositiva, a ação, não está constando no PPA, não está constando na lei orçamentária, ou o valor indicado na ação foi menor do que necessariamente precisa para realizar. Esse é o momento que a Casa está discutindo. O Executivo Municipal apresentou as questões técnicas, os impeditivos técnicos para a implementação das emendas, e os vereadores que tiveram essas emendas vetadas por questões técnicas estão tendo a oportunidade de redimensioná-las. A COTC tem até o dia 17 de maio para encaminhar a readequação das emendas ao Executivo. Os vereadores Aristeu Dallalana e Sidney Ávila tiveram propostas vetadas e agora devem encaminhar os ajustes necessários. Nós tínhamos a liberdade de direcionar 4 emendas ao orçamento municípios, 50% do valor para a saúde e 50% para outras áreas. Aí eu destinei a 50% das outras áreas, 70 mil para uma quadra coberta na escola Dom José Gomes, do bairro Santa Rita, e 70 mil para a escola Sebastião Rocha, para a quadra, uma área coberta na escola Sebastião Rocha, do bairro Valinho. E para surpresa minha, veio o veto do Executivo alegando ordem técnica da não execução dessa emenda. E aí a alegação do Executivo, do prefeito Luciano Azevedo, é que precisaria 100 mil reais para cada quadra ser efetivada. E aí, para não houver problema, eu redirecionei o valor da escola Dom José Gomes para a escola Sebastião Rocha do Valinho. Então colocamos ali 140 mil. Então eu acredito que o prefeito Luciano Azevedo não vai ter mais alegação para não efetivar essa obra. Nós sabemos que essa esquadra, ela vai melhorar muito a educação da escola, o trabalho da escola vai melhorar, desde a interação dos alunos em sala de aula, de ter um espaço de lazer, um espaço lúdico, de recreação com as crianças, esportivo. Também a escola poderá usar para suas festas, suas atividades. Então é primordial dessas construções ser efetivado. E sempre quando a gente faz as emendas, as pessoas fazem uma emenda para cada setor da cidade, para cada lado, e depois vem o prefeito acaba vetando essas emendas e algo não é feito. Eu fiz um acordo na Câmara e infelizmente não foi cumprido com todos os vereadores que nós íamos destinar todas as emendas em bloco para o Hospital Municipal de Passo Fundo, que era a maneira que nós tínhamos de transformar o nosso hospital municipal num grande hospital, porque realmente o que mais atende a população carente de Passo Fundo é o hospital municipal. Infelizmente as pessoas não cumpriram o que foi falado e nós começamos a fazer as emendas. Essas 2 emendas que eu fiz eram destinadas a comprar equipamentos para o hospital municipal. Como faltou verba para essas 2 emendas, eu fiz uma adequação, transformando ela numa emenda só,
para que possa ser comprado esse aparelho tão importante para atender a população de Passo Fundo. Então, é uma coisa simples, uma coisa que esperamos que seja acatada pelo município e que essa emenda desse vereador seja benéfica para a saúde da população de Passo Fundo. E a Câmara de Vereadores promoveu uma audiência pública para discutir o novo Código de Obras do município. O projeto, de autoria do Executivo, ainda vai passar pela análise das comissões permanentes. Foram refletidas questões como acessibilidade, passivos ambientais e a apresentação de projetos. O presidente da Câmara explica que a audiência é uma obrigatoriedade e antecipa a ida da matéria às comissões. Nós recebemos a nova proposta do Código de Obras, realizamos nessa noite a audiência pública, que ela é uma exigência para a tramitação desse tipo de matéria aqui na casa. Essa audiência pública ela foi prestigiada por vários segmentos, setores e a população de modo geral, que apresentou suas sugestões, as suas dúvidas em relação a essa proposta do Poder Executivo. Claro que nós recebemos todas as manifestações com bastante seriedade, passaremos agora por um critério em relação à análise jurídica do que foi apresentado, em havendo viabilidade, isso será sugerido então aos colegas vereadores para que possam apresentar como emenda, né? Claro que esse é um momento importante, um momento que a gente define alguns aspectos do código, que é um elemento essencial para a aprovação das obras, análise dos projetos e também que vai regulamentar algumas situações ainda em relação a algumas dúvidas, né, que nós tínhamos sobre essa matéria. Então, a partir disso, nós temos agora o trabalho das comissões, as comissões permanentes da casa que irão se reunir e, obviamente, emitir seus pareceres. A secretária de Planejamento destaca que o Código atual está em vigor há 20 anos e precisa ser modernizado. Para ela, a reestruturação vai acompanhar a realidade do município. Nós estamos agora já avançando numa etapa diferenciada de obras de arquitetura e de engenharia com exigências que são já mais avançadas do que era no código anterior. Então nós estamos agora com um projeto de lei mais moderno, trabalhando, por exemplo, com o envio dos projetos em forma digital, trabalhando com a questão do interesse coletivo sobre o individual. Então nós temos um capítulo só de calçadas e passeios, visando a acessibilidade e garantir, né, que o passeio seja adequado a qualquer pessoa, trabalhando com todas as regras de aprovação de projeto, de melhorias, né? Então a ideia é que essa nova legislação venha a favorecer facilitar a aprovação dos projetos sem diminuir a exigência, né? Que hoje é um processo um pouquinho mais burocrático, melhorando então tanto o setor da construção civil quanto a própria fiscalização por parte da prefeitura e o resultado final, que o que as pessoas percebem no dia a dia é o resultado da cidade. Então, através da lei, criar uma cidade mais amigável ao pedestre e ao usuário. E antes de encerrarmos esta edição do Jornal da Câmara, você vai ver um trecho do programa CMP. O tema desta noite é o panorama político atual. A gente está vivendo uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, e eu acho que o principal elemento que tem feito com que essa crise tenha uma ressonância tão grande e que é o mais preocupante com relação a essa crise é a perda, de certa forma, e a relativização, né, dos valores democráticos. Eu acho que esse é o principal ponto que está em questão hoje em dia, né? Nós tivemos, não estou fazendo uma defesa de que o Estado de Direito esteja em crise, porque a gente sabe que aqui no Brasil ele sempre esteve em crise, né? Dependendo da classe social que tu ocupa, enfim, da tua posição social, mas nós estamos vivendo um momento de crise de legitimidade da política e legitimidade, inclusive, dos valores democráticos mais básicos, né? Inclusive direitos individuais, direitos coletivos e assim por diante. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!